Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo, a gente vai utilizar os comandos e princípios que a gente viu na última aula para criar uma animação simples do nosso avião. A animação que a gente vai criar vai ser essa aqui, com o avião subindo e descendo e girando levemente para um lado e para o outro. Além disso, a gente vai criar uma animação para a hélice para que ela fique girando constantemente dessa maneira. E como nós já aprendemos a hélice ao avião na aula de parenteamento, quando a gente animar o avião, a hélice será levada por ele automaticamente. Então, a gente pode começar o planejamento da animação determinando a duração total dela. A gente vai fazer esse vídeo com 10 segundos. E como a gente já viu, a princípio, o Blender usa uma taxa de 24 frames para cada segundo de animação. Então, para que a gente tenha uma animação de 10 segundos, a gente precisa que a nossa animação tenha um total de 240 frames. Se a gente olhar nessa parte direita do cabeçalho da timeline, veremos que existem dois campos, onde a gente pode determinar em que frame a animação começa e em que frame a animação termina. Então, para que a animação tenha 10 segundos, basta digitar 240 nesse campo End aqui. Agora, a gente já pode começar a criar a animação dos objetos. Vamos começar criando a animação da hélice. Para que a hélice gire durante toda a animação, ela vai ter um keyframe no quadro 1, marcando o início da animação, e um keyframe no quadro 240, marcando o final da animação. Então, eu vou aproveitar que o playhead já está aqui no quadro 1 e vou selecionar a hélice aqui na 3D View e vou apertar a tecla de atalho I para abrir o menu de criação de keyframes e vou inserir um keyframe do tipo Rotation. Se a gente olhar aqui na timeline, veremos que um keyframe já foi criado no quadro 1. Agora, eu vou clicar e arrastar o playhead para o quadro 240. E vou girar a hélice o suficiente para que a animação dela pareça bem rápida no vídeo final. Nesse tipo de situação, geralmente é preciso testar diferentes valores até chegar a um resultado satisfatório. Eu já fiz alguns testes prévios e concluí que aproximadamente 50 voltas da hélice durante esse intervalo de tempo cria um efeito rápido e interessante para essa animação. Isso equivale a 5 voltas por segundo, o que já deixa a animação da hélice bem rápida. Mas como a gente pode girar 50 voltas com precisão? A gente já viu que a gente pode girar os objetos utilizando a ferramenta Rotate aqui da toolbar. Mas existe uma forma de a gente transformar os objetos diretamente por valores numéricos. Se a gente clicar nessa setinha aqui no canto superior direito da 3D View ou usarmos a tecla de atalho N, a gente abre e fecha essa barra de painéis que é chamada de Sidebar. E aqui, na aba Item, a gente encontra os valores de transformação de Location, Rotation e Scale. E a gente pode ver que a gente pode clicar e arrastar para transformar cada um dos eixos separadamente aqui por valores numéricos. E como a gente pode ver, o eixo de rotação da hélice, nesse caso aqui, é o eixo Y. Esses valores de rotação aqui da sidebar estão em graus. Como nós queremos colocar 50 voltas nesse keyframe, precisamos multiplicar 50, que é o número de voltas, por 360, que é o número de graus por volta. Isso dá 18.000 graus. Então, se a gente digitar 18.000 aqui e colocarmos o cursor sobre a 3D View e apertarmos a tecla I e clicarmos em Rotation, criaremos o keyframe final de rotação para a hélice. E se a gente clicar no botão Play,
veremos que a animação já está funcionando. Porém, se a gente observar, veremos que a rotação sofre uma aceleração no início da animação e uma pequena desaceleração no final da animação. Isso ocorre porque, a princípio, os keyframes da animação de transformação do Blender são todos criados com aceleração e desaceleração, para deixar as animações mais suaves. Mas, em alguns casos como esse, vamos querer que a animação esteja em velocidade constante, ou seja, sem aceleração e desaceleração. E para a gente trocar essa propriedade dos keyframes, basta a gente selecionar os dois keyframes aqui na timeline, clicarmos com o botão direito sobre a timeline e aqui, no submenu Interpolation Mode, clicarmos na opção Linear. Essa opção vai tirar a aceleração e a desaceleração dos keyframes e deixar a velocidade da animação constante entre eles, o que a gente já consegue observar se a gente clicar no Play mais uma vez. Muito bem! Agora que a gente já tem a hélice animada, vamos começar a animar o avião. Durante a animação, eu quero que o avião desça e suba 2 vezes ao longo dos 10 segundos. E quero que, quando ele esteja descendo, ele gire levemente para um lado e, quando ele esteja subindo, gire levemente para o outro lado. A gente pode fazer primeiro os keyframes dele subindo e descendo, e depois criarmos os keyframes dele girando. Mas como a gente vai animar o avião tanto na transformação de posição quanto na transformação de rotação, a gente vai utilizar sempre o keyframe do tipo Lock Hot, que guarda simultaneamente os valores de posição e rotação. Então, eu vou começar colocando o avião um pouco aqui para cima com a ferramenta Move. Vou me certificar de que o Playhead está no quadro 0 da timeline e vou gerar um keyframe do tipo Lock Hot para ele, clicando na tecla I e clicando em Lock Hot. Agora, eu vou colocar o Playhead no quadro 60 para colocar o keyframe em que ele está para baixo. Eu já testei todos esses intervalos de tempo e vi que eles deixam um tempo legal. Mas quando você estiver fazendo uma animação pela primeira vez, é importante testar diferentes intervalos de tempo até que a animação fique do jeito que você quer. Com o Playhead no quadro 60, eu vou mover o avião um pouco para baixo e vou gerar mais um keyframe do tipo Lock Hot. Se a gente der play agora, a gente vai ver que ele já está descendo sozinho. Agora, se a gente quiser que o avião suba mais uma vez para completar o ciclo, a gente pode duplicar o keyframe inicial em que o avião está em cima. Para fazer isso, a gente pode selecionar o primeiro keyframe e, com o cursor sobre a timeline, usar o atalho Ctrl+C para copiar e podemos colar ele com o atalho Ctrl+V. Mas antes de colar, vamos posicionar o Playhead no frame em que a gente quer que ele seja colado. Como a gente deu um intervalo de 60 frames do primeiro para o segundo keyframe, eu vou posicionar o Playhead no quadro 120 para manter o intervalo de 60 frames. E agora, vou apertar Ctrl+V para colar o keyframe que eu copiei. Se a gente der play agora, veremos que o avião já está descendo e subindo. Agora, vamos criar os keyframes de rotação entre os keyframes de posição.
O primeiro keyframe de rotação vai ser no meio da descida, ou seja, aqui no quadro 30. Então, eu vou posicionar o playhead no quadro 30, vou ativar a ferramenta de rotação e girar o avião levemente no eixo Y. E vou gerar um keyframe do tipo Lock Hot apertando a tecla I. Agora, eu vou criar o keyframe de rotação da subida do avião. Então, eu vou posicionar o playhead aqui no quadro 90, vou girar o avião um pouco para o outro lado e vou gerar mais um keyframe do tipo Lock Hot. Se a gente der play agora, veremos que o primeiro ciclo já está funcionando. E então, se a gente quiser repetir esse ciclo para outra metade da animação, a gente pode selecionar todos os keyframes, apertarmos o atalho Ctrl+C e, com o playhead em cima do quadro 120, usarmos o atalho Ctrl+V para colar os keyframes copiados. Com isso, tudo que a gente animou na primeira metade será duplicado para a segunda metade. O que a gente pode conferir se clicarmos no play mais uma vez. E com isso, a gente finaliza a animação do nosso avião. Na próxima aula, a gente vai ver como ajustar a luz e a câmera para que a gente possa gerar o vídeo final. Então, obrigado por assistir, um abraço e até a próxima aula!